Oi, gente! Hoje eu vou ensinar para vocês como desenhar um corpo humano no estilo de anime. Eu sei como é complicado você desenhar um corpinho completinho, com uma boa estrutura e também com uma boa proporção. Então, pensando nisso, eu venho ensinar para vocês uma técnica que ela é muito legal, gente, e muito fácil de aplicar. Tá bom, gente? Eu tenho certeza que depois desse vídeo, você vai conseguir fazer uma boa estrutura para o corpinho aí do seu personagem. Mas antes eu quero dizer para vocês que se vocês estão com muita dificuldade mesmo no desenho e gostaria de evoluir muito mais rápido tanto o seu esboço quanto a sua pintura, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo e no comentário fixado o link do meu curso de desenho, onde lá eu ensino para vocês tudo passo a passo, com aulas gravadas, como desenhar uma boa estrutura no seu personagem, a cabeça, as mãos, os pés. E também te ensino a colorir com lápis de cor. Então, se você tem interesse em aprender a desenhar do zero, passo a passo, eu vou deixar aqui o link na descrição e no comentário fixado do meu curso de desenho, tá bom, gente? Então é isso, eu espero vocês lá nas aulas, tá? Então, bora lá aprender a fazer essa estrutura aqui para você desenhar o corpinho dos seus personagens. Aqui, se vocês puderem ver, eu desenhei o corpo completinho do Neji. E por trás desse corpinho aqui, ó, tem uma estrutura usando algumas formas, se vocês conseguirem ver, ó, que com traço verde. E é isso que eu vou ensinar aqui para vocês nesse vídeo. Tanto essas formas e como fazer a proporção certinha para que o corpo dele fique exatamente no tamanho que ele tem que ser, tá bom, gente? Então, eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo usando o Neji. Aqui, gente, ó, vocês podem ver que o personagem, ó, ele tá de meio perfil, ele tá de frente, de lado e de costas. E ele tá do mesmo tamanho aqui, ó, em todas as posições, porque a altura, ela não vai mudar. E para você acertar, gente, aqui a proporção certinha do tamanho que tem que ser o corpinho desse personagem, a gente faz uma medida através da cabecinha do personagem. Então, com a cabeça do personagem, você vai medir o corpinho dele, ó, dessa forma aqui. E geralmente essa técnica vale para todos os personagens, tá, gente? É claro que alguns personagens vão usar ali uma quantidade maior de cabeças e já outros personagens vão usar ali uma quantidade menor de cabeças. Isso vai depender da idade do personagem e também da altura. Se for um personagem adulto, que está ali mais ou menos ali na média, ele pode chegar a usar 8 cabeças, que é de um personagem que tem ali de 1,90 m a 1,80 m por aí, tá, gente? Mas é claro que isso não depende só da idade e também, né, da altura do personagem, porque pode ser que um personagem que ele já é adulto, ele use apenas ali 6 cabeças, porque ele não tem uma altura tão grande. Aqui no caso do Neji, ele ainda é uma criança, quase adolescente, então a gente vai tirar aqui a medida do corpinho dele, tá, gente? Para tirar a medida, você pode usar uma régua. Aqui a cabecinha dele tem 2 centímetros, quase 3 centímetros. Aí você pode tirar aqui a medida, ó, mais ou menos aqui onde eu já marquei. Aí você vem, ó, e faz isso aqui no corpinho dele todo, tá, gente? E você pode fazer isso aqui até chegar aqui nessa parte do pé do Neji, tá bom? Então aqui, gente, vocês podem ver que eu tirei aqui a medida para desenhar o corpinho dele, né? E aqui deu, ó, mais ou menos uma cabeça, 2 cabeças, 3 cabeças, 4 cabeças, 5 cabeças, e aqui foi quase 6, ó, porque não é do mesmo tamanho, ó, mas foi quase 6 cabeças aqui para fazer a proporção do Neji, o que já é um pouquinho mais alto, né? Porque se comparar com o Sasuke também, que tem quase ali a mesma idade, o Neji, ele é um pouco mais alto do que o Sasuke também, porque o Sasuke, ele terminaria mais ou menos aqui, ó, o pezinho do Sasuke. Já o Neji desceu mais um pouquinho, quase completando aqui a 6ª cabeça também. Então é assim que você faz para tirar a estrutura do personagem e assim conseguir desenhar ele, tá bom, gente? E agora eu vou fazer com vocês essa estrutura aqui para vocês entenderem um pouco melhor como que vai funcionar na prática. Assim como eu fiz aqui no desenho do Neji, tá? Que eu desenhei o corpinho dele
completinho. E se vocês perceberem, ó, aqui eu fiz algumas linhas para medir o corpinho dele. E um erro que muita gente comete é tentar fazer o desenho apenas copiando, se guiando aqui, ó, apenas por esse contorno ó, que está aqui no desenho, ó. A pessoa, ela enxerga aqui esse contorno e tenta copiar, reproduzir o que ela está enxergando. Assim está errado? Não está errado, mas fica muito difícil, gente, para você desenhar um desenho apenas copiando. E você entender que para você fazer um desenho como esse, você precisa de uma estrutura como essa aqui, tudo fica mais fácil e muito mais interessante depois que vocês passam a enxergar todo o desenho, né, com essa estrutura aqui, com essas formas, e não apenas com esse contorno aqui que você está vendo aqui, ó, na referência, tá, gente? Muitos desenhistas profissionais usam essas técnicas, ó, de fazer esboço, de formas. Até o próprio criador de Naruto usa técnicas como essa para fazer os personagens. Ele não vem aqui e tenta desenhar o personagem, ó, só contornando aqui, ó, pelo contorno, porque assim fica muito mais complicado de fazer, tá, gente? Então aqui eu vou mostrar pra vocês como que eu faço essa estrutura do personagem, tá? Bom, gente, primeiro de tudo eu vou dividir aqui o corpinho dele ao meio para ficar ainda mais fácil pra gente poder fazer o desenho, né? Eu vou dividir com lápis azul para ficar bem melhor de vocês enxergar. Beleza, gente? E agora eu vou dividir aqui também, ó, na quantidade de cabeças. Só lembrando um ponto aqui bem importante de eu falar para vocês. Se o personagem ele tiver um cabelo que é bem espetado para cima, assim como é o cabelo do Naruto, vocês não vão pegar, por exemplo, ó, lá do último fiapinho do cabelo dele e medir a cabeça daqui, ó. Por que não? Aqui é apenas o cabelo. Vocês medem de acordo aonde for mais ou menos o crânio do personagem. Não pela medida do cabelo, tá? Senão dá errado depois. Então, ó, o cabelo do Neji, ele termina mais ou menos aqui, ó. Vamos supor que o crânio dele está um pouquinho aqui mais para baixo, ó. Porque o cabelo dá um pouquinho de volume para a cabeça, tá? Então, tomem cuidado com isso. Então, vamos tirar aqui a medida de cabeças do personagem. E agora que a gente tirou aqui a proporção do personagem de acordo com o tamanho aqui da cabeça dele, né? Que deu aqui mais ou menos 2, 3, 4, 5, quase uma sexta cabeça, tá, gente? Que foi exatamente o que a gente fez aqui, ó, nesse Model Sheet, tá bom? Aí agora a gente vai fazer também a estrutura do personagem, como tá aqui, ó, nesse desenho. Vocês podem ver aqui, ó, com o traço verde, que tem uma estrutura usando formas, tá? E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui também, para vocês entenderem como que eu faço. A primeira coisa, gente, que eu gosto de fazer é marcar onde tem as articulações aqui no corpinho do personagem com uma bolinha, tá? Então, eu vou começar marcando aqui, ó, uma bolinha aqui no ombro e aqui do outro lado do ombro também. Então, aqui tem a articulação do ombro. Aqui também, gente, ó, tem outra bolinha para articulação do cotovelo do personagem, tá? Aqui no pulso também tem outra articulação. E desse outro lado aqui também tem outra articulação. Aqui nos joelhos vai ter também uma articulação, então eu coloco aqui outra bolinha. E aqui também no tornozelo vai ter também uma outra articulação. A partir disso, eu posso ligar esses pontos, né, com uma linha, ó, para ficar muito mais fácil. Tanto essa parte aqui, quanto essa aqui também. Perfeito, gente? Aí aqui, ó, para fazer o tórax, né, o torso do personagem, eu gosto de fazer um formato, ó, que ele vai mais ou menos assim, ó, para a caixa torácica do personagem, tá? Só lembrando que tudo isso são técnicas que eu ensino para vocês no meu curso de desenho, tá? É claro que ela tá muito mais elaborado, tem várias explicações, tá bom? Eu faço mais ou menos assim a caixa torácica do personagem. Aqui eu faço um quadrado para ligar, ó, o abdômen também, ó.
E aqui eu vou fazer meio que uma cuequinha para o personagem, ó. E é assim que eu vou estruturando todo o corpinho do personagem. Eu vou marcar aqui com essa canetinha para vocês enxergarem melhor. Aqui está a caixa torácica do personagem, ó. É algo mais ou menos assim que eu faço. Aí aqui tem meio que como se fosse um quadrado para o abdômen dele. E aqui uma cuequinha para a parte onde vai estar o negocinho do Neji, né, gente? Que vocês sabem o que tem aqui, tá bom? E é basicamente assim. Agora aqui para os bracinhos dele, ó, eu gosto de fazer também, ó, crescer essa bolinha, como se ela fosse entrar aqui dentro, ó, do corpinho, mas eu não coloco ela completa, só a metade dela aqui, ó, para os ombros do personagem. Aí, a partir disso, eu ligo aqui, ó, o bracinho do Neji nessa parte. Só lembrando, gente, que essa técnica aqui, ela vai ser aplicável para qualquer personagem. É claro que aqui, ó, eu tô fazendo essas formas bem pequenininhas, bem magrinhas, porque o personagem ele tem uma estrutura de corpo que é de um personagem magrinho. Mas se for um personagem bem mais forte, ou um personagem que ele for mais gordinho, você faz essas formas aqui bem maiores, tá? Mas como é um personagem magrinho, eu faço elas bem pequenas, né? E é mais ou menos assim que eu faço toda a estrutura para desenhar o corpinho do personagem, né? Aqui temos a proporção, a medida de cabeças e aqui temos a estrutura. Aqui é uma estrutura do corpinho de frente, tá, gente? Pro corpinho de meio perfil, né, que é o de 3/4, e também o corpinho de perfil, que é aquele corpinho de lado, né, como tá mostrando aqui, ó, nesse corpinho de meio perfil, né, que é o 3/4, e o de lado vai ser um pouquinho diferente, mas segue essa mesma lógica aqui. Mas se vocês quiserem ter acesso a essa estrutura também para os demais corpinhos, né, para outras posições, tem tudo lá no meu curso de desenho, tá tudo completinho lá no meu curso de desenho, tá bom, gente? Aí agora eu vou marcar aqui também, ó, as articulações, ó, que eu não marquei. Aqui para desenhar a cabecinha do Neji, eu também gosto de usar formas geométricas, mas eu não vou ensinar para vocês a desenhar o rostinho do personagem, porque eu já ensinei para vocês a desenhar em um vídeo aqui no meu canal, tá? Se vocês ainda não viu esse vídeo como desenhar o rostinho de anime, eu vou deixar aqui linkado na descrição para vocês também, tá bom? Mas tem tudo lá no meu curso de desenho super completinho, como desenhar o rostinho olhando para cima, o rostinho olhando para baixo, o rostinho de meio perfil, o rostinho de lado, o rostinho de frente, rosto feminino, rosto masculino, tem tudo lá no meu curso de desenho, tudo completinho. Mas eu já ensinei vocês a desenhar o rostinho de anime aqui no canal também, tá bom? Caso vocês quiserem assistir. Beleza? Aí agora que a gente tem essa base aqui, né, a proporção e a estrutura, eu vou aplicar com vocês ela aqui, né, na folha também, como eu fiz aqui nesse personagem, tá? Então aqui, gente, eu vou mostrar para vocês como que eu aplico a estrutura na prática, para vocês entenderem como que eu faço, tá bom? Aí primeiro eu vou fazer aqui, né, a cabecinha do personagem, para que assim eu possa fazer essa estrutura logo em seguida, tá? Porque eu gosto de começar os meus desenhos primeiro desenhando a cabeça do personagem, aí depois, né, eu faço o restante. Tem gente que gosta de começar diferente, mas eu gosto de começar assim, tá bom?
Prontinho, gente, aqui eu desenhei já o rostinho do Neji, aí a parte desse rostinho, eu vou tirar aqui a estrutura, né, para desenhar, né, o corpinho do personagem, a proporção para desenhar o personagem. Eu fiz aqui um rostinho bem simplesinho, tá? Só para vocês verem de exemplo mesmo, tá bom, gente? Eu não quis dar tantos detalhes assim no rostinho, não. Mas, bora lá fazer agora a estrutura. Eu vou usar aqui, gente, a régua, mas se vocês não quiserem usar, tá? Não precisa. É só para vocês verem direitinho, né, as linhas certinhas, tá bom? Porque depois que você se acostuma já a desenhar, assim, você não precisa de usar mais a régua. Mas eu estou usando aqui para vocês conseguirem entender direitinho, beleza? Aí o queixo dele termina aqui, então é aqui que a gente vai colocar também essa medida aqui, ó. E agora que a gente tirou aqui a proporção do corpinho do personagem de acordo com o tamanho aqui da cabeça dele, tá, gente? Vamos fazer aqui aquela estrutura que a gente tinha feito antes, né? Que é essa estrutura aqui do corpinho do Neji, tá? Então aqui, gente, eu vou deixar ela aqui bem do ladinho, ó, para vocês ir visualizando também. Aí agora é só passar essa estrutura aqui pra cá, tá, gente? Vai ficar bem mais fácil de desenhar o corpo do personagem desse jeito. Então, eu vou marcar aqui, ó, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 cabeças. Vou marcar também aqui desse lado para ficar bem mais fácil. Então, aqui temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá, gente? Para vocês entenderem o que eu fiz até agora. Primeiro, eu dividi a folha no meio, né? Para centralizar o personagem no meio certinho da folha. Desenhei primeiro a cabeça do personagem. Aí, depois, eu fui tirando as medidas de acordo com o tamanho da cabeça. E é assim que, geralmente, eu faço para desenhar um personagem de corpo inteiro e também outros personagens que não sejam de corpo inteiro, tá, gente? Então, é uma técnica que ela é bem simples e que muita gente utiliza essa técnica. E se você estiver gostando dessa técnica aqui do corpinho, né, e quiser se aprofundar ainda mais no desenho dessa forma aqui, ó, com estrutura, eu ensino para vocês lá no curso, como eu já disse para vocês, tá, gente? Tem muito mais conteúdo do que esse aqui que eu tô passando para vocês nesse vídeo. Então, bora continuar aqui, ó. Eu vou começar fazendo a caixa torácica do personagem. Então, para isso, gente, eu vou marcar as articulações aqui dos ombros, ó. Ela está, gente, ó, mais ou menos, ó, aqui do ladinho da cabeça, porque o Neji, além dele ser criança, ele também não é tão gordinho e também não tem um corpo super musculoso, né, para ter uns ombros tão largos. Então, os ombros do Neji, eles vão vir mais ou menos até aqui, onde eu tô marcando, tá? Eu gosto de marcar assim para fazer o corpinho. Aí, para os ombros, se você dividir esse espaço aqui da cabeça 2 ao meio, ó, vamos dividir aqui esse espaço, ó. Você vai ver que o ombro dele, ó, se encontra basicamente aqui, ó, quase nessa linha aqui, ó. A gente dividiu, então bora fazer isso aqui também, ó. Vamos dividir aqui esse espaço. E depois dividir de novo. Basicamente assim, tá, gente? O formato da caixa torácica que eu gosto de fazer, tá? Ela lembra bastante, né, o formato que realmente é as costelas do corpo humano, tá? Então, por isso que eu gosto de fazer ela mais ou menos assim.
Perfeito, gente. Então aqui, essa é a estrutura que eu uso para desenhar o corpo dos meus personagens. Aí agora vem uma etapa muito importante. Vocês podem suavizar, né, esse esboço aqui que a gente acabou de fazer e já desenhar a roupinha do personagem. Ou, se vocês quiserem aprender a desenhar o corpinho mesmo sem a roupinha, é bem legal. Então aqui, gente, eu não vou desenhar a roupinha com vocês, porque isso pode ser um conteúdo para um próximo vídeo, tá? Então aqui, ó, a gente vai desenhar o corpinho do personagem. A gente não vai desenhar a roupa, e sim o corpinho para vocês entenderem um pouquinho melhor, tá? Então aqui eu vou suavizar esse traço, ó, apagando com a borracha. Eu não vou apagar tudo para vocês continuarem enxergando ele ainda, tá, gente? Aí agora a gente vai fazer aqui o desenho do corpinho dele, ó. Aqui eu vou ligar essa parte aqui do ombro, ó, só para vocês verem mesmo, ó. Aí aqui, ó, você pode fazer o peitoral do personagem, ó. Só lembrando aqui, tá, gente, pra vocês, que eu não tô olhando referência nenhuma. Então, se não ficar igual ao corpo que realmente é o corpinho do Neji, é porque eu não tô olhando referência, tá? Eu tô apenas me guiando aqui pelo que eu me lembro do corpo humano, beleza? Aqui eu vou colocar alguns tracinhos, porque geralmente os personagens de Naruto, eles não têm essa parte aqui do abdômen bem definida, né? Então eu vou colocar alguns tracinhos. Aqui eu vou permanecer com a cuequinha do personagem, gente, até porque vocês não vão querer que eu desenhe o negócio do Neji, né, gente? Pelo amor de Deus, o YouTube nem vai deixar uma coisa dessa. Perfeito, gente. Aí é assim que eu faço para desenhar o corpinho dos meus personagens, tá? É muito simples quando você utiliza uma estrutura, uma proporção que seja fácil de aplicar, quando você aprende uma técnica que ela seja legal, tá, gente? E se você quiser aprender ainda mais sobre técnicas de esboço, só lembrando que o meu curso de desenho ele vai estar aqui na descrição desse vídeo e no comentário fixado também. Eu espero vocês lá no meu curso para vocês aprenderem ainda mais como desenhar o corpinho do personagem. Mas por enquanto vai ser apenas isso mesmo aqui esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse desenho, né? Dessas dicas que eu dei aqui para vocês também, tá, gente? Porque são dicas muito úteis, tá? E assim, é realmente a forma como eu faço para desenhar o corpinho dos personagens. É claro que aqui eu fiz um pouquinho mais rápido, ó. Tanto que essa parte aqui da perna ficou um pouquinho até estranha, ó. Eu posso vir consertar, ó. Porque é apenas para mostrar para vocês mesmo, tá? Como que eu faço. E para vocês verem aqui, ó. Foi exatamente essa mesma técnica que eu usei para desenhar esse mesmo desenho aqui. Porém, aqui, gente, eu não detalhei, né, o peito do personagem, né, o abdômen, não detalhei nada, porque eu ia colocar a roupinha do Neji por cima. E já aqui não, ó. Aqui eu fiz o corpinho dele, né, com algumas marcações do peitoral, do abdômen, dos joelhos, né? Mas aqui ele tá completamente sem a roupinha. Aqui também, gente, ó, geralmente, em personagens masculinos, vai ter aqui, ó, alguns ossinhos que vai se conectar aqui, ó, com a clavícula.
tá, gente? Então, era essa aqui a dica que eu tinha pra dar pra vocês aqui nesse vídeo, tá, gente? Se vocês gostaram, eu peço que vocês deixem aí o like de vocês, tá? Deixem nos comentários também qual a sua dificuldade que você está tendo no momento, o que você gostaria que eu ensinasse aqui pra vocês no canal também, tá, gente? E só lembrando mais uma vez que se vocês quiserem um conteúdo completinho, aprofundado, passo a passo. Tem o meu curso de desenho que eu vou deixar aqui na descrição, tá, gente? O legal do meu curso de desenho é que tá tudo completinho já lá pra vocês. Vocês não vão ter que ficar esperando eu postar novos vídeos, porque tá tudo completinho, tudo estruturado lá pra vocês, tudo passo a passo, para que vocês consigam aprender, né, desde o básico ao avançado, porque lá eu peguei com vocês algumas aulas primeiro desenhando ensinando a desenhar a cabeça, então primeiro você aprende a desenhar a cabeça do personagem, ela de frente, ela de lado, ela de meio perfil, ela em angulações um pouquinho mais complexas, né, que é olhando pra cima, olhando pra baixo. Você aprende a desenhar olhos separadamente, boca, nariz, orelha, aí depois a gente vai passar para o corpinho do personagem, né. Tem uma aula apenas ensinando a desenhar essa caixinha torácica aqui do personagem, ó, ela de frente, ela de lado, ela de meio perfil. Aí depois eu ensino também a do corpo feminino também a mesma coisa. Depois tem uma aula apenas para ensinar a desenhar os braços do personagem. Tem uma aula apenas para ensinar a desenhar as pernas do personagem. Tem também outra aula apenas focada em mãos e nos pés também do personagem. Então tá tudo separado, né, para que você consiga ir dando um passo de cada vez, né. Então eu vou passo a passo com vocês, bem devagarzinho, passo exercícios para vocês fazerem no final de cada aula, para que assim vocês possam evoluir cada vez mais o seu desenho, tá, gente? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês aqui agora, então, no próximo vídeo. Tchau, gente!